Olá, olha eu de novo aí para falar mais um pouquinho sobre Constantino, né? Quem foi Constantino, para quem não viu outro vídeo, foi um imperador romano que no dia 7 de março de 3021 depois de Cristo declarou a mudança da guarda do sábado pelo domingo. Ele foi o responsável, na verdade, que firmou, mas claro que com aval de muitos homens, porque no Concílio de Nicéia, eu não sei se no outro vídeo eu falei sobre isso, ele convocou homens idôneos, homens eminentes de todas as igrejas e de todos os países para estarem junto nesse concílio e ali tomarem essa decisão e muitas outras que estão na história, mas como aqui o estudo é sobre o sábado, eu estou falando só sobre o sábado, mas em outros estudos que eu vou estar dando, vocês vão ver que ele pôs a mão em muitas outras coisas e trouxe muitas heresias que a igreja está até hoje aí seguindo. E mais uma vez, firmando a palavra de Deus que fala sobre o sábado, o Senhor fala da obediência, o Senhor fala de uma profecia que viria e falaria e quebraria, mudaria os tempos e as leis. E assim foi. Agora, a pergunta é, o que a igreja, o que o povo de Deus, os filhos de Deus sobre a terra, falam sobre isso? Ao longo do tempo, foram vindo outros homens que não mudaram nada disso, muito pelo contrário, firmaram como se isso fosse uma revelação. Outros colocaram a culpa em cima do Filho de Deus, dizendo que Jesus veio e ele mudou toda a lei, sendo que nós, seres humanos, vivemos sobre leis. E leis que estão firmadas segundo a palavra. Porque não foi o homem que escreveu não roubarás, não matarás. Não, foi Deus. Então hoje nós vivemos sobre leis que têm como fundamento santo, porque elas vieram lá das mesmas leis que foram dadas a Moisés, lá no Sinai. Mas mesmo assim, contrariando as escrituras, contrariando a palavra de Deus, contrariando a vontade de Deus, esses homens sem nenhum temor lançaram mão dos mandamentos do Senhor. E o prejuízo tem sido grande. Se nós olharmos hoje, a igreja ela anda vagueando. Ela anda perdida, porque os seus alicerces foram quebrados. E uma casa sem alicerce, ela pode até ser levantada, mas ela vai cair uma hora. Ou ela vai subir fraca, sem fundamento. Assim está a igreja, doente, porque os seus fundamentos foram abalados, foram quebrados, foram arrancados por simples homens, usados pelo inimigo de Deus. Porque esses homens que falam contrário à palavra, o Senhor tem eles e chama eles de maldito todo aquele. Não sou eu, é a palavra de Deus. E nós precisamos observar se não estamos nesse patamar com Deus. De homens malditos, que têm mudado e escrito e falado contrário às escrituras. Isso é muito sério. Nós precisamos medirmos a nós mesmos, para ver se nós temos andado dentro dos parâmetros ao qual Deus tem nos pedido. Não o homem, a quem nós estamos seguindo. Hoje, a igreja está andando lado a lado com quem? Com as leis e os profetas? Ou com Roma e a Igreja Católica?
aonde é que a igreja está andando? Temos que nos fazer essa pergunta. Sobre que base, sobre que alicerce a igreja de Cristo tem andado? Sobre o alicerce da palavra de Deus, aonde fala as leis e os profetas, ou sobre alicerces feitos por homens ao longo do tempo, que tirou a igreja do rumo e ela tem caminhado, assim como aquela matilha de porcos, para o abismo. Temos que nos perguntar isso, porque isso depende da nossa salvação. Olá, eu coloquei 3 posters aí para vocês lerem e vou ler 2 versículos importantes onde o Senhor fala. Um fica em Tito 1:16. Vamos ver. Tito 1:16. Fala dessa forma. Para nós, filhos de Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É o Senhor quem disse isso. Agora nós vamos ler 2 Coríntios 11. Vamos lá ver o que 2 Coríntios 11 em diante. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Vamos lá. 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O Senhor está dizendo aqui, ó, Satanás não era qualquer um, não. Ele mesmo está dizendo, ó, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? É isso. Então a gente esquece de ler as Escrituras, porque o Senhor fala que ainda que um anjo de luz apareça diante de nós, se ele falar contra as Escrituras do Senhor, seja ele anátema. É o Senhor quem fala isso.